Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Eu acabei de acordar, tô tudo quebrado aqui, acordei 6 horas da manhã hoje. Às vezes eu tô até 3 horas da manhã fazendo vídeo, às vezes eu acordo 6 horas da manhã com vontade de fazer vídeo, é estranho, né? Mas, bom, acordei, tava mexendo no celular e eu encontrei uma postagem de uma amiga minha falando sobre o caso do Selbit. E eu achei interessante o que ela falou, porque ela estava defendendo o Selbit, né? E, bom, eu conheço ela há muito tempo e eu sei que ela é um truck 18 rodas, tipo aquela pessoa que é muito dura, né, emocionalmente. E eu acho interessante que tem algumas pessoas que são, né, um caminhão emocionalmente. São pessoas que são muito ríspidas, são pessoas que são muito duras e pessoas que têm muita dificuldade para ver o que tá do outro lado, né? São aquelas pessoas que sentem muito e têm muita dificuldade para lidar com esses impulsos, né? A gente sabe que o tio Jim, por exemplo, ele é um tipo de pessoa assim. O tio Jim, ele vê uma coisa e ele sente um impulso muito grande para falar sobre aquilo e muitas vezes ele acaba errando porque ele não conseguiu enxergar o que tem além daquelas palavras que estavam ditas, né? E bom, eu acho que nesse caso do Selbit, o Selbit ele tá aproveitando essa treta toda para criar conteúdo, que é uma coisa muito boa para um criador de conteúdo. Só que eu acho que ele não tá fazendo da maneira positiva para ele. Por quê? Porque eu imagino que na mente do Selbit ele esteja fazendo conteúdo, esteja mostrando que ele é debochado, esteja tentando fazer algo de bem humor, né? Ao mesmo tempo que ele pega essa galera que odeia ele, né, hater, e coloca eles numa posição inferior. Isso tudo começou porque o Selbit ele perdeu uma partida de Tetris. Ele perdeu uma partida de Tetris, ficou frustrado, e aí alguém foi e falou: você tá frustrado porque você perdeu uma partida de Tetris de forma debochada. Então debocharam do sentimento que ele tava e ele baniu o cara. Só que não só isso, ele chamou o cara, ele já baniu aleatoriamente, né? E falou que o cara não tinha lugar na live dele e ainda chamou o cara de plebe com Prime. Esse plebe com Prime, isso pegou bastante. Muitas pessoas falaram que ele tava debochando de quanto dinheiro as pessoas tinham. E isso é uma coisa que no Brasil é uma ofensa mortal. As pessoas elas realmente se ofendem mortalmente se você falar que elas são pobres de qualquer forma. Só que nesse caso especificamente, plebe com Prime é um meme da live do Selbit. Meme que ele comenta há muito tempo. Então, no final das contas, né, é um meme que fala sobre o cara, tipo, ser plebeu e ter um Prime porque ele paga Amazon Prime, né? Então ele ganha de graça esse Prime. É um meme que fala sobre ser baixa renda, mas é um meme que ele já utiliza há muito tempo. Então ele não utilizou isso para desmerecer especificamente essa pessoa ou para desmerecer esse cara falando que ele especificamente é pobre e que ele tem que ser banido por causa disso, entendeu? Tanto que tá havendo uma distorção em cima dos fatos, em cima das falas do Selbit, colocando, né, que tipo, o cara foi banido por isso e não porque o cara encheu o saco do Selbit em primeiro lugar, né? Então até aí tudo bem. Eu acho que você sendo dono da sua própria live, você tá livre pra falar o que você quiser. Por exemplo, eu aqui. Eu bano um monte de gente o tempo inteiro. A pessoa fala uma coisa que eu não gostei, eu já bano a pessoa. A pessoa faz um questionamento que eu senti que foi debochado, eu bano a pessoa. Só que eu não pego e venho humilhar essa pessoa ou falar disso publicamente, porque eu não acho que há uma necessidade disso. Porque isso multiplica os haters. Tanto que no caso do Selbit, ele falou isso foi multiplicado, né, para outras pessoas e isso multiplicou esse sentimento hater contra ele. Tanto que ontem à noite, o Selbit estava recebendo várias raids na live dele. E tipo, pra saúde de um live streamer, não, de um streamer, né? E de uma live, isso não é uma ideia muito inteligente, você arrumar uma treta com seu público dessa forma pra gerar essa guerra, porque as pessoas, elas estão lá pra ver o conteúdo, e o Selbit se dispôs a criar esse conteúdo, ou seja, esse conteúdo de treta. E aí as pessoas vão lá e começam a xingar o Selbit pra ver se elas ganham banimento, porque elas se divertem sendo banidas por ele. Só que isso acaba com o mental de qualquer pessoa, né? Então não foi uma ideia muito inteligente da parte do Selbit, na minha opinião. Mas a questão é o seguinte, as pessoas que defendem o Selbit nessa situação, elas não estão conseguindo ver o que está por trás dessa situação toda. Não é só uma questão de você se identificar com a situação de ter alguém hater na sua live. A questão é a forma que ele respondeu e a forma que ele ficou frustrado. Você fazendo live, você tá vendo várias pessoas. Eu, por exemplo, fazendo vídeo aqui no YouTube, recebo hater o tempo inteiro. Se eu fosse me debruçar pra cima de cada hater, eu não ia conseguir fazer conteúdo, porque são muitos haters que eu tenho.
E aí, tipo, se eu for me importar com tudo que esses caras têm a dizer, ou me sentir ofendido porque alguma pessoa me atacou ou falou alguma porcaria, eu não vou conseguir avançar. E no caso do Selbit, eu sinto que ele demonstrou uma fraqueza emocional muito grande, beleza? A gente tá falando sobre inteligência emocional, que, como eu disse pra vocês, algumas pessoas têm muita e outras pessoas têm menos. As pessoas que têm menos, elas não conseguem enxergar esse lado, elas não conseguem interpretar essa situação. E isso não é uma coisa ruim, porque eu acho assim, a gente precisa das pessoas que são impulsivas e a gente precisa das pessoas que são mais empáticas, a gente necessita dessa diferença, dessa divergência, a gente necessita desses dois tipos, porque a pessoa que é mais empática, ela tem mais dificuldade para se movimentar, enquanto a pessoa que é mais impulsiva, ela movimenta mais as coisas e principalmente as pessoas que são mais empáticas também. Então, acontece esse tipo de situação, da pessoa pegar e não conseguir interpretar essa situação toda e não saber o que está acontecendo e muitas vezes, né, tomar parte por algo que ela tá identificando nela mesma. Sei lá, eu fiz uma live e eu vi o cara me xingando, então por causa disso eu acho que o Selbit tá certo em ser um fascista lá na live dele, banir todo mundo e coisa do tipo, né? A live é do Selbit, ele tá livre pra fazer o que ele quiser. Se ele quiser banir todos os primes dele, ele pode, porque é ele que faz. E as pessoas estão pagando ele porque elas gostam disso nele, eu acho, né? Porque as pessoas gostam do Selbit por outros motivos. E, cara, tipo, essa questão de, o Selbit foi desumilde, coisa do tipo... Bom, há pouco tempo atrás, o Selbit ele se envolveu numa polêmica muito grande em relação... Polêmica não, né? Foi uma situação bem desconfortável, na verdade, que ele se envolveu com a ex-namorada dele. E isso gerou uma situação bem ruim mesmo. Muitas pessoas até hoje não gostam muito do Selbit por causa do que aconteceu com a ex-namorada dele. E mesmo assim, muitas pessoas, né, pegaram e compraram o lado do Selbit nessa situação e atacaram a menina que já tinha sofrido muita coisa. Então foi uma situação bem triste mesmo, né? E mesmo o Selbit se envolvendo em todas essas polêmicas, não importou para ele ganhar, por exemplo, R$1 milhão naquele jogo que ele fez, que inclusive ele pediu dinheiro pra galera e a galera pagou R$1 milhão para ele. Então, eu acho que não é questão do Selbit ser desumilde ou do Selbit ele dar rage ou da forma que ele respondeu agora. Isso não importa. Você pode até achar isso estranho caso você não siga o Selbit, mas provavelmente o público dele se importa e tá achando divertido essa situação toda, entendeu? Então, o Selbit está criando conteúdo em cima disso para esse público. E ele está fazendo certo. Porém, eu acho que ele está expondo uma fragilidade emocional da parte dele. Uma fragilidade emocional onde ele estava frustrado com algo e ele descontou no chat dele. Nas pessoas que estão investindo dinheiro nele de certa forma. Mas, por algum motivo, as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ser tratadas dessa forma. E por isso, criadores de conteúdo que tratam o seu público dessa forma ganham muito dinheiro, ganham muito alcance aqui na plataforma. Então, pode ser até uma estratégia para você crescer. Eu acho que quando o Selbit ele tenta tratar as desculpas com deboche, coisa do tipo, ele gera mais hate para ele. E talvez esse hate não seja uma coisa positiva. Porque é aquilo, né? Tipo, isso acaba com a saúde da sua live e acaba com a sua saúde mental também. Se ele fica frustrado jogando Tetris, imagine só, com milhares de pessoas sendo banidas na live dele porque foram lá só para tomar ban, né? Então eu acho que é uma situação complicada demais para se analisar. Não acho que a atitude do Selbit foi legal, porque eu não trato meu público da mesma maneira que ele. O meu público, eu trato ele de uma maneira muito mais caridosa. Eu gosto muito do meu público, eu gosto muito de ajudar o meu público quando eles precisam. Eu entendo a razão social do meu público, eu sou uma pessoa que tenho bastante empatia e muitas vezes eu me pergunto, né, se algo que eu disse não deixou alguém triste, se algo que eu disse não magoou pelo menos um inscrito. E às vezes eu até me sinto mal por lançar um vídeo, mesmo que, tipo, tenha tido 99% de like e 1% de dislike. Inclusive, eu até deletei um vídeo do laboratório recentemente por causa disso. E o laboratório é meu trabalho, é assim que eu ganho dinheiro. Eu deletei um vídeo completo que eu tinha editado, feito roteiro, tudo mais, porque eu queria fazer um vídeo falando sobre, por exemplo, uma treta que tá acontecendo numa comunidade de LoL, mas eu não queria dar minha opinião. Eu queria falar de uma forma que eu expressasse tudo o que tá acontecendo para que as pessoas pudessem decidir se elas apoiam ou se elas não apoiam. Então eu tentei ser imparcial, ficar em cima do muro. Só que as pessoas não entenderam dessa maneira. Talvez as pessoas elas tenham esperado que eu fosse criticar ou tomar parte de um lado, que a maior parte está tomando, e no final das contas fiquei em cima do muro. Então eu fiquei como passapanista. E por causa disso eu deletei aquele vídeo, porque eu não queria passar essa imagem para as pessoas, porque não era o que eu queria. Eu senti que eu tinha uma ideia, as pessoas tiveram uma ideia diferente do meu vídeo, e eu não quis manter ele dessa forma. E é isso que acontece na maioria das vezes. Eu crio algo e as pessoas elas dão razão a isso. As pessoas assistindo esse vídeo ou assistindo aquele
conteúdo formam, formatam aquilo na mente delas para se tornar algo interessante. E assim acontece com o Cellbit também. Só que é aquilo, atrás do criador de conteúdo tem uma pessoa, e essa pessoa tem uma vida. E às vezes essa pessoa tem limitações emocionais também. Às vezes ela dá rage demais, às vezes ela fica frustrada demais com certas coisas, ou muitas vezes ela simplesmente é uma pessoa depressiva ou alguma coisa assim, entendeu? Então a gente tem que saber disso antes de falar alguma coisa ou até mesmo provocar essa pessoa para que ela exploda. Uma coisa que eu gosto de falar sempre para quem tá querendo virar youtuber, e cara, já ajudei muitos youtubers na plataforma, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você tem uma armadura. A maior parte das pessoas fala, eu não ligo pra hate, eu não me importo com hate, eu não tô nem aí pra hate. Mas essas pessoas, elas acham que elas estão protegidas atrás dessa armadura. E aí, quando elas entram na internet, é tanta pedrada que elas tomam, que, tipo, você começa a perceber que essa armadura que você tem, ela tem algumas falhas. E essas pedradas que batem nessas falhas doem. E elas doem muito, não dói pouco. E machuca, magoa. E aí, quando você fica machucado, magoado, você tende a responder de forma ríspida ou até mesmo ficar tiltado. E acredite, mano, todo mundo tem armadura, todo mundo se protege, mas é tanta pedrada que a gente recebe aqui na internet que uma pedrada vai acertar aquele ponto frágil da sua armadura e vai quebrar ela. Então, é importante você saber disso. É importante você ter ciência de que você é frágil. Assumir a sua fragilidade é o que te faz ser forte na internet. Agora, quando você paga de fodão, é quando você acaba gerando situações que nem essa que o Cellbit está recebendo. Porque por mais que ele esteja ganhando muito dinheiro em cima disso, com o tempo, isso vai acabar ferrando com a imagem dele. E eu imagino que vai mesmo, porque eu já conheço muitas pessoas que estão virando um pouco as costas pro Cellbit nesse exato momento que a gente está conversando. Mas é aquilo, né? A gente não tá aqui para discutir se tá certo ou errado. Aqui, todo ponto tem um contraponto. Como as pessoas, por exemplo, que não têm inteligência emocional para notar que existe algo muito complexo acontecendo por trás, a gente tem que analisar essa situação e pensar. Pode ser que a gente esteja falando apenas da parte do Cellbit ter chamado o público dele de plebeu, ou pode ser que a gente esteja falando do Cellbit como criador de conteúdo sendo tratado como objeto e responder de forma ríspida porque ele ficou tiltado com isso, porque ele já estava tiltado por jogar o Tetris. E cara, se o cara deu rage no Tetris, ele vai dar rage com a live também. Agora, a resposta pode ter sido desproporcional, mas, bom, não muda o fato do cara ter merecido o banimento por ter falado alguma coisa ou provocado a situação, e também não muda também o fato da live dele gostar desse tipo de comportamento e estar lá por causa disso, né? Então, fica aí a dica para vocês. Se você é criador de conteúdo ou você tá numa posição de poder, não seja que nem o Cellbit, é o que eu diria para você. Porque, como eu disse, esse público que o Cellbit tem é um público, aliás, que o Cellbit está criando ou está chamando, é um público tóxico e é um público que muitas vezes consome o criador. É um público que acaba destruindo a mente e a live do cara. Então, não é sensato você pegar e sair fazendo conteúdo tóxico achando que vai dar certo, ou achando que vai ser bom, ou achando que tá abafando, porque isso cobra. E eu não conheço uma pessoa na internet que isso não tenha cobrado, que isso não tenha virado contra ela em algum momento. No momento, o Cellbit está surfando no hype, mas será que ele vai estar amanhã? Bom, então é isso que a gente tem a dizer sobre esse tema de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.